Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus, na sua graça, na sua bondade, nos conceda, através da sua misericórdia, nos direcione nessa noite, para que nós possamos louvar o seu nome, adorá-lo, pois ele é digno de toda a glória, de todo louvor. Mais um domingo sendo transmitido o culto através da live, sem podermos estarmos congregados com os demais irmãos na igreja, mas como somos a igreja do Senhor, onde quer que estejamos, nos reunimos através da fé para adorá-lo. Então, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos glorificar o seu bendito nome. E também estaremos nessa noite fazendo intercessões, súplicas ao Deus Todo-Poderoso, aos nossos amados irmãos. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe os seus. Vamos fazer uma oração e após esta oração nós estaremos também louvando a Deus com Alessandro, e nós vamos orar ao Senhor e estaremos também trazendo uma leitura de um texto bíblico, texto da palavra do Senhor. Oremos pelos nossos irmãos que estão enfermos, oremos pela nossa irmã Márcia, irmã Marluce, irmã Josefa, que Deus dê saúde às nossas irmãs. Oremos pela mãe da nossa colega de trabalho, da mãe de Jocilene. Oremos por um colega, um irmão, o dono da pousada, o rapaz da pousada Cidade Centro, ou é da Vila, algo assim. Deixa eu confirmar que está internado. Então, oremos pelo nosso amado irmão, para que Deus, na sua misericórdia, lhe dê saúde, em nome de Jesus, né? O irmão da pousada Cidade Centro. Então, oremos por ele, para que Deus, na sua misericórdia, lhe dê graça e lhe ajude a restaurar, né? A se restaurar no nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos orar a Deus e depois nós estaremos lendo o texto bíblico em Romanos, capítulo 11. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por tudo quanto nos destes, por tudo quanto nos abençoastes, ó Senhor, nós te damos louvor. Muito obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, que não foi em vão. Senhor, nós te suplicamos a tua bênção sobre cada um irmão, sobre cada pessoa que acompanhará essa live essa noite, e aqueles que assistirão a Deus, acompanharão em outro momento. Que a tua bênção esteja sobre eles, a bênção da saúde, ó Deus, a bênção da restauração, que ele, em nome de Jesus, encontre alívio em ti, restauração, consolo em ti, ó Pai. Oramos pela vida da nossa irmã Márcia, da irmã Marluce, da irmã Marlene, da irmã Josefa, Pai. Oramos pela vida da mãe de Jocilene, oramos pela vida, Senhor, do nosso irmão da pousada Cidade Centro. Que o Senhor, ó Deus, restaure a saúde dessas pessoas. Oro também, Senhor, pela vida dos meus pais, pela saúde deles. Eu te louvo e te glorifico, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, lhes dê saúde, ó Deus, assim como a todos nós que aqui estamos nessa noite, aqui para cultuar a Ti e aqueles que nos acompanham. Deus, em nome de Jesus, nós te rogamos, vem nos dirigir, vem nos conduzir nessa noite, Pai. Enquanto meditarmos a Tua palavra, enquanto celebrarmos e adorarmos o Teu bendito e eterno nome. Te pedimos, ó Deus, pela saúde de Kátia. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para restaurar. E nós já te louvamos, ó Deus, pelas boas notícias que temos, mas colocamos em tuas mãos, ó Deus, e sob teus cuidados, para que a glória seja tua. Em nome de Jesus, o amor maior. Amém, Jesus. Amém. Romanos, capítulo 11.
e a partir do versículo 33. Esse é um hino de adoração do apóstolo Paulo, e eu gosto demais dessa declaração do apóstolo Paulo. Ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Bendito o Senhor, que é digno de toda a glória, é digno de todo louvor, é digno de toda adoração. Deus continua nos abençoando em nome de Jesus e vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Graças a paz. Vamos cantar o hino 367 do cantor cristão. Que alicerces tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar. Uma instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procelas ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Vamos cantar o hino 154 do cantor cristão. Firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas do Senhor Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno ele trabalha. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Tendo a liberdade, gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, sou Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, firme nas promessas do Senhor Jesus. Tempos difíceis, dias difíceis, os dias em que vivemos, em todas as situações, e podemos dizer em todos os lugares, em todo o Brasil e quase todo o mundo, dias difíceis. Mas nós podemos perder o ânimo, não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança. Precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. O Deus que faz promessas é o Deus que cumpre. O Deus que faz promessas é o Deus que responde a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. E nós louvamos a Deus pela graça do Senhor que nos é concedida por sua misericórdia, com a qual Ele tem nos alcançado e nos favorecido. E embora impedidos de estarmos nos reunindo no templo, mas podemos orar
a Deus, podemos louvar a Ele, podemos falar com Ele em oração, podemos suplicar a Ele. Nada nos impede de ser crente na pessoa bendita de Jesus. Podemos ser impedidos de estarmos juntos na igreja, de estarmos juntos no templo, como se diz. Mas como disse aquela mulher a Jesus lá junto ao poço de Jacó, vocês dizem que é em Jerusalém que se adora ao Pai. Nós dizemos que é no Monte Gerizim, onde realmente se deve adorá-lo. E aí Jesus responde que não é em Jerusalém, não é no monte. Deus é espírito e seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, nada pode impedir você de adorar a Deus, a não ser nós mesmos. Quando colocamos as dificuldades, quando colocamos as nossas limitações, quando desanimamos ou desistimos, quando deixamos que o mal predomine e tome lugar, ocupe espaço na nossa vida, quando deixamos que outras coisas ocupem o primeiro lugar no nosso viver. Mas se nós colocarmos o nosso coração, inclinarmos ele ao Senhor e dedicarmos ao Senhor a nossa vida, colocarmos ele como prioridade, colocarmos ele como em primeiro lugar, nada nos impede de adorá-lo, nada nos impede de bendizer a ele. Então, nós já oramos hoje à noite por pessoas que estão enfermos, alguns, a situação até crítica, mas nós cremos no Deus de restauração, nós cremos no Deus do milagre, nós cremos no Deus que tem todo o poder. Por isso que Ele é Deus, porque todo o poder, toda a glória pertence a Ele. Quando nós pensamos em desanimar, ouvi essa semana uma palavra do pastor Jeremias, e ele dizia o seguinte, que quando ele pensa em desanimar, quando bate a tristeza, o desânimo vem, a vontade de desistir vem, ele lembra das coisas que Deus fez na vida dele, dos milagres que Deus já realizou na vida dele. Quando isso não acontece e a tristeza vem, ele lembra das coisas que Deus fez na igreja, uma igreja com mais de 30 anos de existência e como Deus agiu na sua igreja. Quando ele pensa em desistir, ele lembra das coisas que Deus fez na sua família. Mas mesmo assim, quando a tristeza vem, quando o desânimo vem, quando a angústia bate à porta e a vontade de desistir vem sobre ele, e quando não há mais nada que lembrar, ele diz que lembra de Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja Deus. Foi Deus quem criou. Foi Deus quem deu vida. Foi Deus que deu o existir. Foi Deus quem formou todas as coisas. Então, por que desistir se estamos adorando e servindo a esse Deus?
que tudo converge, tudo flui para a glória dele. Então, bendito é o Senhor, que quando nós lemos no início dessa live, lá em Romanos, aquele que ninguém deu a ele para que ele ficasse devendo nada a ninguém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Então louvemos, glorifiquemos ao Senhor, adoremos a Ele, pois Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda adoração. Então bendito Deus, bendito o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele a quem nós estamos louvando nessa noite, em nome de Jesus. E convidamos você, sua família, sua casa, a estarmos juntos adorando a Deus. Nós vamos fazer a nossa oração dominical, a oração do Pai Nosso. Está em Mateus capítulo 6 e a partir do versículo 9. Vamos orar juntos, vamos estar fazendo juntos essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, façamos juntos a oração do Pai Nosso, que após a oração nós vamos estar louvando a Deus mais uma vez e depois traremos a reflexão, a mensagem da palavra do Senhor. Disse o Senhor Jesus: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, bendito é o Senhor, o Deus maravilhoso, o Deus glorioso, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, vamos louvar ao Senhor. Depois nós estaremos meditando no texto sagrado, no texto bíblico, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Amém. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará
se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, assim como estás, vem. O Senhor continua sendo bom para todos sempre. Amém? Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em
verdade. O Senhor reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. Vamos declarar que o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. E antes, vem, esta é a hora da adoração. Bendito seja o nome do Santo Deus. Essa é a hora de adorarmos a Deus. Em meio à pandemia, em meio às lutas, em meio à inquietação, em meio às apreensões, em meio às dúvidas, em meio às cargas que nos sobrevêm, em meio a tanta incerteza, é momento de adorar. É momento de louvarmos a Deus, e não importa o que digam os homens, o que digam as pessoas, o que importa-nos é adorar a Deus. Existe, sem entrarmos no mérito, não é? Mas existe hoje esses decretos, né? Essas normas do governo, e já está mais claro do que já está bem claro isso, que isso não é cuidado com o povo, isso é estratégia política, principalmente por causa de dinheiro, né? Cada prefeitura, melhor, cada governo querendo
extrair o máximo que puder. E essa pandemia tem sido um tesouro politicamente para beneficiar aqueles que querem sugar os cofres do governo. Não estou dizendo que não há um problema, há uma crise instaurada sim, e quanto mais o knockdown ele for fechado, quanto mais severo for, por exemplo, as igrejas com sua quantidade de membros e de congregados que há, não vimos, acredito que na maioria das igrejas até em que pastores foram acometidos do coronavírus, nós não perdemos ninguém depois do retorno aos nossos cultos, a nossa liberdade de cultuar, de adorarmos a Deus. Mas quanto mais fechar, mais vai chamar a atenção do governo. Então, isso vai perdurar. Houve uma mobilização e está havendo sim das lideranças pastorais. Eu a princípio fiquei até esperançoso quando vi essa correria desde a semana passada, e intensificou-se ainda mais essa semana de pastores no estado, na cidade, mobilizando-se através de seus representantes, né, na Câmara Estadual, nas câmaras de vereadores, e deputados entrando com decretos, com projetos, não sei lá, para que a igreja fosse serviço essencial, vereadores na cidade entrando também com organizando-se através e apoiada pelos pastores. Aqui em Escada eu vi isso, e aqui foi apoiado por vereadores por unanimidade até, e para ser levado à prefeita. E nós oramos, a igreja tem orado, e nós temos orado ao Senhor para que realmente, em nome de Jesus, tivéssemos, e eu falando que eu fiquei tão esperançoso, que eu estava acreditando que nós estaríamos nesse domingo, hoje, já estaríamos no templo. Mas se as autoridades conseguirem, eles vão segurar ainda muito mais. Não vai somente até o dia 17. Então, porque há todos esses interesses. Mas nós estamos aqui adorando a Deus. Nós estamos louvando ao Senhor e vamos continuar louvando ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom. Aleluia. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos, em nome de Jesus, estarmos louvando a Deus, estarmos adorando ao Senhor, no nome de Jesus. Falando nessa questão toda de knockdown, irmão Natanael, meu pai tomou a vacina dele antes de ontem, eu acredito, acho que uns 3 dias que ele foi vacinado, e eu não perguntei a ele ainda, mas quase que mas eu pensei em ligar para ele e perguntar se ele tinha observado, para ver se realmente tinha vacina naquela seringa, se havia algum produto, algum líquido naquela seringa. Então aqui nós vamos continuar com o que nos interessa nessa noite. Isso tudo faz parte das nossas necessidades como servos do Senhor. Precisamos estar atentos, e louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs que nos acompanham, que participam conosco nessa noite. Que Deus abençoe a nossa irmã Sueli, que está sempre conosco, a irmã Andréia, a irmã Eliane, Luciana, irmã Beta. Que Deus abençoe as nossas irmãs em nome de Jesus. A irmã Joelma, a Adriana. Que Deus os abençoe, que Deus derrame graça sobre vossas vidas, e outros mais que acompanham. Que Deus os abençoe
em nome de Jesus, e aqueles que estarão acompanhando, assistindo depois. Bem, nós falamos que esse é o cântico que louvamos ao Senhor. Essa é a hora da adoração. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Toda a língua vai declarar que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. E cantamos o outro cântico que nós devemos declarar que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Então, nós vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor, que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, e a partir do versículo 35. Diante desse texto bíblico que nós estaremos meditando, e nós esperamos que Deus fale conosco, fale ao nosso coração através da sua bendita palavra. Esse é um texto bastante conhecido, nós já pregamos e falamos bastante vezes sobre esse texto, mas nós cremos que há algo de Deus específico para hoje à noite, em nome de Jesus. Então, vamos meditar no texto de Marcos capítulo 4 e a partir do versículo 35. Glórias ao bondoso Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. Eu vou estar lendo numa Bíblia, uma versão, a nova versão internacional, e talvez o texto que os irmãos acompanhem seja em outra Bíblia. Quem está acompanhando na sua Bíblia em casa, eu vou ler na NVI, mas o texto é fácil, é conhecido dos nossos irmãos. Marcos capítulo 4, e a partir do versículo 35. Nos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar
lhe obedecem. Amém. Louvado seja Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fora as palavras dos discípulos apavorados após verem o milagre de Jesus, repreendendo a fúria do vento, acalmando o vendaval naquele mar. Bem, estamos falando de um texto, como já dissemos antes, muito conhecido, onde Jesus faz milagre. Jesus havia passado uma noite, diz a palavra, ou melhor, um dia inteiro, o sol causticante. E agora, ao anoitecer, ele diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E os discípulos deixam a multidão que ali está, aquela multidão que sempre acompanhava Jesus para ouvi-lo ou para ver milagres que ele realizava. E de repente ele entra no barco com os seus discípulos e começa a passar para o outro lado. Nós lembramos que os discípulos de Jesus, na sua maioria, eram formados de homens, esses pescadores, acostumados a lidar com o mar, com as águas e estar em barcos. E homens que costumeiramente estavam com Jesus, passando de um lado para o outro naquele lago ou naquele mar. E essa oportunidade, esse momento, os discípulos vão com Jesus passar para o outro lado do mar. Como falei, Jesus tinha vindo de um dia cansativo, e quando entrou naquele barco, ele vai para a popa, vai lá para a traseira do barco, deita-se, põe a sua cabeça, coloca aqui sobre um travesseiro, uma almofada, algo lá para descansar. E ele dorme. E ele como que cai um profundo sono. De maneira que as ondas, o vendaval que vem não incomoda, não o acorda. Até quando os discípulos, desesperados, agoniados, preocupados com o risco que correm, eles clamam ao Senhor Jesus, eles gritam, acordam Jesus, pedindo a Jesus que os salve. Não te importa que morramos? Eles acreditam que é possível morrerem. Homens experientes, homens que conhecem as águas, homens que conhecem o mar, mas o vendaval é tão grande que eles estão apavorados. Se nós pensássemos, por exemplo, que a situação desses discípulos do Senhor, ela se assemelha em muito com a nossa vida algumas vezes. Porque todos nós, desde a nossa mais tenra idade até hoje, ou daqui para frente, nós enfrentamos e vamos enfrentar problemas, lutas, adversidades. E coisas que nós já passamos vão acontecer de novo. Coisa que nós já vivemos antes, vamos viver de novo na nossa vida. E aí, o que nós pensamos é o seguinte: que mesmo que a gente já saiba do que já nos aconteceu e do que nos pode acontecer, algumas vezes parece que
nós somos desconhecedores disso. Ou talvez a situação ela vai se avolumando, vai crescendo, de maneira que a gente fica sem saída. A gente que já saiu em alguns outros momentos, em algumas outras situações, a gente já conseguiu se safar, já conseguiu ou sobrevivemos, e agora de repente parece que a gente não vai sobreviver. Parece que a gente não vai resistir. Deixe-me lhe chamar a atenção para uma coisa. Os discípulos estavam apavorados sim com a sua própria vida. O texto não fala uma outra coisa, diz que eles dizem para Jesus, em outras versões, não te importa que pereçamos. Aqui, na versão que eu estou lendo, não te importa que morramos. Eles estão aflitos com a situação iminente de risco de vida que eles estão passando. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma outra coisa. Como em toda época, em todas as épocas na história da humanidade, e ali não era diferente, e principalmente ali, o povo acreditava muito em coisas místicas. O povo acreditava em misticismo. E se você observar no começo da leitura, quando no versículo 36 diz, deixando a multidão, eles o levaram no barco. Aí ele diz, assim como estava. E depois continua dizendo, outros barcos também o acompanhavam. Preste atenção, o barco que Jesus está com seus discípulos está sendo sacudido pelas ondas. Mas atrás está vindo outros barcos. Provavelmente daqueles que queriam acompanhar Jesus. Pessoas daquela multidão que queriam ouvir Jesus, mesmo que já fosse noite. Para onde ele fosse, alguém queria ir ouvir mais alguma coisa, ouvir mais as palavras, ouvir mais conselhos de Jesus. E esses barcos, eles vinham em seguida. Então acredita-se também, há um certo pregador muito antigo que ele acreditava, que é claro, não está mais conosco, já partiu, e esse pregador acreditava que aquelas pessoas que vinham atrás de Jesus, que vinham outros barcos, ou melhor, que os discípulos que estavam com Jesus, além do medo pelo risco que estavam correndo e o risco de perder a própria vida, além dessa preocupação, havia a questão mística, a questão do misticismo, a preocupação que havia entre eles de que aquelas pessoas que vinham nos demais barcos, se aquele vendaval que sacudia o barco de Jesus sacudisse o barco daquelas pessoas, aquelas pessoas iriam acreditar que Jesus era uma espécie de mau agouro naquele mar. As pessoas iam acreditar que ir atrás de Jesus era como que ir atrás de uma pessoa errada e que não era ir atrás de alguém que trazia azar, que não trazia sorte para eles. Então, esse pregador diz que os discípulos estavam preocupados também para que Jesus não fosse tido como um mau agouro, Jesus não fosse tido como uma pessoa que traz má sorte àqueles que o acompanham. Então, porque tudo que as pessoas acreditavam que aconteciam com relação à natureza tinha por trás uma motivação. Você não lembra, por exemplo, de Nínive, quando Jonas tomou o navio para ir para Tarsis e em desobediência à ordem do Senhor, e quando as águas começavam a sacudir o barco, eles lançavam sorte para ver quem era de quem era a culpa. Os deuses para ele estavam revoltados. Então observa o seguinte, que o nosso Deus
em toda e em qualquer circunstância da nossa vida. É o Deus todo-poderoso, todo-glorioso, que quando nós não temos a condição de contornar a situação, quando nós não temos a condição mínima de conduzir o barco, Ele é soberano para nos guiar, para nos levar, para nos direcionar, para que o seu nome seja glorificado. Então os discípulos, com toda a sua inquietação, clamam, acordam Jesus, mestre. No Evangelho de Lucas, essa declaração é mais forte. Ele não apenas, se você observar Lucas, enquanto Marcos diz que os discípulos disseram mestre, e apenas uma vez, mestre, não te importas que morramos? Se você observar no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 está o mesmo texto, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, lá você vai ver a declaração, mestre, mestre. Ele repete, é como se fosse mais intenso ainda. Lucas declara isso como se os discípulos estivessem tão inquietos, tão preocupados, tão assustados, com tanto medo de morrer, tão inseguros naquela situação. Lucas deixa bem claro isso. E aí, nós pensamos o seguinte: o que nos deixa inseguros agora? O que nos deixa desconfortáveis agora? O que me assusta? O que te assusta? O que nos causa medo agora? O que mesmo você acompanhando essa live, o que mesmo você prestando atenção a essa reflexão do texto sagrado, mesmo nesse momento, mas essa dúvida, ou essa interrogação no seu coração, essa inquietação que você tem, o que é isso diante da autoridade, do poder, da soberania gloriosa do Senhor Jesus? Mas somos nós, como os discípulos do Senhor. Não somos maiores nem melhores do que eles. A misericórdia do Senhor nos alcançou como alcançou a eles. Nós não somos melhores do que ele. Então, sofremos nós das mesmas fraquezas, das mesmas limitações, dos mesmos medos, das mesmas assombrações, das mesmas preocupações. Do que é que vão dizer de Jesus, que diriam as pessoas que estavam ouvindo nos demais barcos? Iriam dizer de Jesus quando eles enfrentassem também, quando o barco deles também fossem sacudidos por aquele vendaval, por aquela tempestade. Às vezes estamos nessa vida, mesmo como cristãos, mesmo como quem conhece a palavra de Deus, estamos nessa vida preocupados com o que vão dizer a nosso respeito. Quando não deu certo na nossa vida, quem é que vai acreditar no Jesus que nós servimos ou vai querer servir o Jesus que nós cremos nele, se não deu certo para nós? Se também ficamos desempregados, se de repente mostramos a nossa incompetência, a nossa incapacidade diante daqueles que ainda não creram, ainda não se converteram. Ficamos preocupados, como se a nossa vida fosse para ser de soluções, o tempo todo de soluções e resposta a tudo e a todos. Quem está à nossa volta tem que ver tudo de positivo na nossa vida. Quem se aproxima de nós não pode perceber nada, marca nenhuma negativa. Tudo em nós tem que estar bem claro de que nós somos do Senhor, de que Deus age na nossa vida e que, na verdade, não é assim que acontece no nosso dia a dia. As pessoas veem as nossas fraquezas. As pessoas percebem em nós as nossas falhas, os nossos defeitos. As pessoas veem o povo de Deus, às vezes, sucumbindo,
Vem o povo de Deus, às vezes, atemorizados. Vem o povo de Deus, às vezes, acuados. Vem o povo de Deus, às vezes, ficando no último lugar na fileira. Como reagir, como se sobressair diante de uma situação dessa, que é clara, que está sendo assistida a todos os dias na vida de servos do Senhor, da igreja do Senhor, de crentes no Senhor Jesus. Bem, nós queremos ir para a conclusão desse texto, a conclusão e o desfecho desse fato. Quando eles dizem para Jesus, não te importa que morramos, e aí Jesus se levantou. E há um momento de Deus na nossa vida. Há um momento que Deus decide levantar-se para os seus. Decide levantar em prol dos seus. Há um momento que Deus decide se levantar em prol do seu povo, em prol da sua igreja. Deus fez isso lá com ele. Deus fez isso em momentos na história do seu povo, na história da sua igreja. Deus se levanta. O texto diz que ele se levantou, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Nós já falamos algumas vezes sobre essa palavra de Jesus, quando ele se levanta e repreende, dizendo: aquiete-se, acalme. Essas palavras de Jesus no original, elas levam um peso. Era como se Jesus estivesse usando palavras de alguém que está domando uma fera, que está com as suas garras pronta para tragar, para devorar o seu servo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: esteja amordaçado. A palavra do Senhor Jesus: aquiete-se, acalme-se ao mar e ao vento, a tempestade, é a palavra dada de ordem a uma fera pronta, prestes a devorar os seus. Esteja amordaçado, você está amarrado. Aquela expressão que alguns usam, está amarrado, né, em nome de Jesus, não entrando por esse caminho, né, mas lembrando que, de alguma forma, Jesus amordaça, Jesus amarra o valente, diz a palavra do Senhor. Jesus amarra o inimigo. Jesus, ele deixa-o presos, ele deixa-o acorrentado. Louvado seja Deus. O texto diz isso. Esteja amordaçado, ó fera. Esteja amordaçado, ó inimigo do meu servo. Esteja acorrentado, opressor, que vem contra a minha igreja, contra os meus filhos. Jesus se levantou para amordaçar o devorador. Jesus se levantou para acorrentar a fera. O vento se aquietou, foi amordaçado e houve completa bonança. Louvado seja o Senhor Jesus. Que nessa noite nós possamos encher o nosso coração de esperança naquele que tem todo o poder, naquele que tem toda a autoridade, diante das coisas que nós perdemos o controle, diante das coisas que nós percebemos que aqueles que podem fazer já não podem mais. Sejam os médicos, que a gente às vezes não pode, mas acredita e confia neles. Mas chega uma hora que a gente percebe que foge do controle deles.
Eles estão fazendo o esforço todo, o que podem. E mesmo assim, mas eles não têm o controle. Assim como nós falamos a semana passada, domingo passado, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que redime a tua vida da perdição, de forma que a tua mocidade se renova como a da águia. Que enche a tua boca de bens. Louvado seja Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que todos digam isso, que todos nós possamos bendizer ao Senhor. Porque quando as pessoas perdem o controle, quando as pessoas não têm mais o que fazer, e talvez seja essa a condição da nossa vida nessa noite, talvez seja essa a condição de alguns hoje à noite, talvez seja a condição sua ou de alguém seu. Mas o Senhor Jesus está nesse barco. E enquanto o vendaval é tão grande, ele descansa. Para Jesus, tanto faz ter tempestade como bonança. Ele está sempre por cima. Ele está acima da tempestade. Ele está acima do vendaval. Então, enquanto as ondas se agitam, ele dorme. Enquanto o vento é forte e temeroso, ele repousa. Para que você saiba que se fugiu de você o controle, se fugiu das pessoas que você acredita que podiam fazer alguma coisa, o controle, mas não fugiu do Senhor Jesus. Ele não perdeu o controle. Ele continua no controle de todas as coisas. A Ele, pois, a glória para todo sempre. Porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Os discípulos viram Jesus fazer aquele milagre. O vento se aquietou, se fez bonança. Mas Jesus faz uma pergunta aos discípulos depois de tudo acalmado. Antes não. Antes não. Ele primeiro resolve o problema. Ele primeiro acalma a tempestade. Jesus, ele não tripudia na nossa fraqueza. Jesus, ele não nos humilha na nossa fraqueza. Jesus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Louvado seja Deus. Ele nos ajuda. E quando eu digo que ele nos ajuda na nossa fraqueza, quando eu digo que o Senhor, ele ajuda-nos quando nós nos sentimos fracos, quando nós estamos passando por lutas e provações, o Senhor, ele nos ajuda. E quando ele nos dá essa ajuda, quando ele acalma a tempestade, o vendaval, quando traz bonança, é que ele diz aos seus discípulos o seguinte: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Porque você é tímido? Porque vocês... Há uma outra versão que diz: por que vocês são tão covardes? Em outras palavras, eu penso o seguinte: parece que Jesus está dizendo assim: por que vocês
diante da luta, da dor, da provação, das adversidades. Porque diante da tempestade, do vendaval, por que vocês não descansam em mim? Como se Jesus dissesse: vocês perguntaram se eu não me importava, se vocês iriam morrer. Vocês não estavam comigo? Por que não se abraçaram comigo nessa tempestade? Por que vocês não se agarraram a mim nesse vendaval? Deus é Deus de resposta. Deus é Deus que nos atende. Deus é Deus que atende a nossa oração. Deus é o Deus que cuida de nós. E não importa o que aconteça, não importa o que você está passando, Deus está no controle da sua vida. Confie no Senhor. Acredite no poder que Ele tem. Ele continua de forma soberana, triunfante em meio à tempestade, em meio à dor. Ele não cessa de cuidar de você. Ele não cessa de cuidar de nós. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa. O que para nós é impossível, para Ele não é. O que para nós está muito difícil, para Ele não. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por sua graça, por sua bondade. Se algumas vezes as lutas forem tão grandes e você pensar que não há saída, lembre-se daquilo que nós falamos no início desse culto, que eu falei que ouvi do pastor Jeremias. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida, do que Deus já fez por você. Mas se mesmo assim as incertezas continuarem persistindo a abalar sua fé, o seu coração, lembre-se do que Deus já fez na sua família. Lembre de onde Deus te trouxe. E mesmo assim, se a luta continuar e a interrogação que quer persistir na sua vida, as dúvidas continuarem vindo ao seu coração, lembre-se do que Deus já fez na história. Se é da igreja que você vive, da igreja que você faz parte, da história que Deus, daquilo que Deus já fez na história dessa igreja, da história do seu povo, daquilo que Deus já fez na história da sua igreja como povo de Deus, como povo eleito do Senhor. Lembre-se daquilo que Deus já fez na vida dos seus pais, na vida dos seus familiares. Mas mesmo assim, se ainda a luta aperta, a dor vem e quer continuar a abater a tua alma, afligir o teu coração e trazer desânimo, lembre-se do princípio. Lembre-se de Gênesis 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Quando não havia céu, quando não havia terra, Ele criou. Esse Deus que criou todas as coisas é o Deus que cuida de mim e de você. Nós vamos orar a Deus agradecendo a Ele por esse momento. Talvez a tempestade de hoje não seja como a de dias atrás, talvez tenha sido muito maior. A tempestade dessa semana tenha sido mais
violenta do que a da semana passada. A tempestade desse início de ano para você talvez tenha sido mais assustadora do que a do ano passado. Mas Ele é Deus. Deus enviou. E o Deus que enviou seu amado Filho é o Deus que cuida de você. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar por mim. Morreu naquela cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, louvado seja Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos, a todos aqueles que já estavam acompanhando-nos nessa live, outros que vieram acompanhar também, Amanda, Ione, Deus abençoe vocês, a casa de vocês, seu Cícero, Deus te abençoe em nome de Jesus. O presbítero Mauro, a sua família, Deus abençoe. Estaremos orando sim por todos os nossos irmãos, por toda a família. Orem por nós também, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor a sua graça, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor. Creia, Deus está no controle, Deus está no comando. Nada, absolutamente nada passa sem a sua assistência, sem o seu acompanhamento. Nada passa desapercebido dele. Oremos
Amado Senhor e eterno Deus, bendito é o teu nome, Altíssimo. Santo, santo, santo é o teu nome, como os anjos declaravam na visão do profeta Isaías, Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, meu Deus. Nós louvamos o teu nome, meu Pai. Porque mesmo, Senhor, em plena pandemia, em plena, Senhor, incerteza, em plena desespero, e algumas pessoas, Senhor, estão sofrendo muito nesses dias, e nós sabemos disso. Algumas pessoas perderam pessoas amadas, pessoas queridas. Outras têm, ó Deus, seus familiares, seus entes queridos ainda doentes. Outros, Senhor, perderam o emprego, os seus familiares estão desempregados. Alguns estão com as doenças, Senhor, que são consequências da mente, da cabeça, são consequências, Senhor, de todas essas inquietações que sobrevêm. Pai querido, aqueles que estão enfrentando, Senhor, os seus medos, depressões, pessoas, ó Deus, que estão sem forças, pessoas que não têm como reagir, mas o Senhor é poderoso. Os teus discípulos também não podiam fazer nada no texto que meditamos hoje à noite, Senhor. Eles se viram, Senhor, acuados diante do vendaval. Pensavam que iam morrer, Senhor. Era como se eles vissem a morte à sua frente, enquanto que o Senhor estava na polpa do barco. A vida estava com eles. Louvado seja o teu nome. Deus, faz com que essas pessoas que estão com medo, que estão com fobia, que estão com depressão, que estão com síndromes, possam perceber que o Senhor está perto delas, que o Senhor está com elas, que o Senhor é poderoso, que o Senhor cura, que o Senhor cuida, que o Senhor sara, que o Senhor trata, que o Senhor ama, que o Senhor livra, que o Senhor abraça, que o Senhor estende a mão e ainda se levanta quando alguém lembra de clamar ao Senhor. Ó Deus, oramos por todos que pediram oração, por todos que precisam de oração, e eu creio que todos precisam de oração. Deus, ser com eles, ser com a família. Deus, tira essa angústia, Deus, tira esse medo, Deus, tira esse desespero, tira, Senhor, essa depressão, tira, Senhor, essa síndrome, tira, Senhor, esse pânico, tira esse medo, meu Pai. Coloca esperança nessa alma, nesse coração. Coloca fé, meu Deus, nessa vida. Em nome de Jesus, alegria nesse coração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus amado, estenda as tuas mãos de poder e graça sobre nós. Guarda os nossos lares, a nossa família, meu Pai. Deus, te pedimos pelo nosso país, te pedimos pelo nosso estado, pela nossa cidade. Te pedimos, ó Deus, pela cidade que estão os nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Deus, os abençoa em nome de Jesus. Ó Pai bendito, nós te pedimos, ó Deus, pela vida desses nossos irmãos que nos acompanharam nessa noite. Da irmã Sueli, da irmã Beta, do irmão Mauro, da irmã Andréia, da irmã Joelma, de Amanda, de Ione, Senhor, de seu esposo Cícero, de Luciana, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela vida de Emerson. Sim, meu Pai, te pedimos pela vida de Rafael, te pedimos pela vida da irmã Eliane, te pedimos, ó Deus, pela vida dos demais, no nome do Senhor, que acompanharam-nos nessa live, de Ana Carla. Ó Deus, estenda as tuas mãos de poder, Senhor, de graça, no nome de Jesus. E abençoa cada um deles, os seus planos, dirige-os, conduze-os, Senhor, que eles possam entender que o barco deles só chega do outro lado se o Senhor estiver nele. Porque esse mar da vida é cheio de vendaval e tempestades. Deus, nós oramos, Senhor. Te pedimos mais uma vez pela saúde de Kátia, de Márcia, dos meus pais,
pela saúde da mãe de Jocilene. Te peço, Senhor, pela saúde de Clara. Ó Deus, pela saúde do nosso irmão da Pousada Cidade Centro. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um. Nós te pedimos no nome de Jesus, Pai. No nome precioso de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito que trazem alegria e consolam nosso coração e alma sejam sobre todos, em todos os lugares, hoje e para sempre. Amém, meu Deus. Amém.